Ok? Vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Justiça. Já há quórum com as presenças dos vereadores Namichecker, vereador Vinícius Simões e vereador Davi Ismael. Solicito aos senhores vereadores que autorizem a aprovação da ata como lida antecipadamente pelos senhores vereadores e solicita a assinatura dos membros da comissão presentes. Senhores vereadores, nós temos 2 vetos e mais 20 projetos. Acho que podemos dar conta na nossa sessão de hoje. Senhores vereadores, o primeiro é uma emenda à lei orgânica. É uma emenda à lei orgânica que leva o número 1/2014, de autoria do vereador Devani, alterando o artigo 229 da Lei Orgânica do município de Vitória. O vereador Marcelão relatou pela legalidade e constitucionalidade. É uma emenda à Lei Orgânica. Fala, o transporte coletivo de passageiro é um serviço público essencial, incluídos entre as atribuições do poder público responsável por seu planejamento, podendo operá-lo diretamente ou sob regime de concessão e permissão, sempre através de licitação, obrigando o mesmo a fornecê-lo com tarifa digna e qualidade de serviço. A justificativa? Justificativa. Atualiza o texto da lei orgânica em harmonia com a Constituição Federal. 175 da Constituição Federal incumbe ao poder público na forma de lei diretamente, sempre através de licitação, a prestação de serviço. Observada, não observou publicamente. Senhor presidente, eu queria... Vistas. Eu queria que fosse encaminhado, em primeiro lugar, para a Procuradoria da Casa. E vou dizer o porquê. Por quê, excelência? Ele interfere justifica... na forma da concessão, passando a ser através de licitação. É um tema que a gente tem que observar e peço em razão do seguinte cuidado. Os contratos já vigentes. Ano passado pudemos defender os nossos royalties, a quebra de contratos. Então, dessa forma, eu tenho preocupação com aquilo que já está em vigência. Atualmente não é licitação, não? Mas ele gera uma interferência com relação ao processo com que se dá isso. Porque vem de sucessivos, salvo engano, sucessivas renovações. Ah, tá. Então, excelência, eu vou solicitar o envio do processo ao procurador e, em seguida, solicito que você remete lá para o meu gabinete, tá bom? Tem que enviar para o Procurador, depois. Procurador, depois para o meu gabinete. Eu quero olhar. Bom, primeiro veto, é o único veto que nós temos aqui, excelência. É um veto ao projeto de lei 328/2013, de autoria do vereador Anderson Marinho. Com o relator, senhor presidente. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação nas praças municipais de meio informativo fixo que disponha sobre as condições de salubridade das praças e parques. O vereador Marcelão relatou pela manutenção do veto. Como voto o vereador? Com o relator. Então, aprovado. Queria só justificar a ausência do vereador Marcelão. Ele está com compromisso familiar e não pôde chegar, mas ele chega atrasado. Só para ficar registrado para as pessoas que não nos acompanham, estão acostumados a ver o vereador Marcelão como sempre um dos primeiros nessa comissão. O vereador Max também não está na cidade e justificou a ausência. Projeto de lei 449/2003, de autoria do vereador Vinícius Simões.
outro é Max... Luiz Emanuel. Hein? Não. É o... Max e Marcelão. Projeto de Lei 449/2013, de autoria do vereador Vini Simões, que institui o projeto Escola Segura na rede municipal, na rede pública municipal Dá uma olhadinha nele e particular. rapidinho, Davi. Só queria... Que talvez eu vou pedir... eu queria pedir a reconsideração na propositura, Deixa eu senão eu vou alterar o meu Tá. parecer, porque ele exige a presença de um cargo, de uma pessoa habilitada em primeiros socorros em todas as unidades de ensino. Concedido vista ao A mim autor mesmo? Ok. da propositura. Projeto de Lei 14/2014, de autoria do vereador Fabrício Gandini, dispondo sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneu novos, usados, ferro velho e afins do município de Vitória, utilizarem o sistema de cobertura para evitar acúmulo de água. O vereador Luiz Paulo Amorim votou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Eu acompanho. Também acompanho. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 20/2014, de autoria do vereador Vini Simões. Márcio, faça favor. Vini Simões. Instituindo a Semana do Tênis de Mesa nas escolas municipais de Vitória. O vereador Luiz Paulo Amorim relatou pela legalidade e constitucionalidade. Esse projeto de pneu aqui do filho, nós temos um também. Eu acompanho. Já, mas o nosso foi... Mas tem um do Sergião, tem que ver. O vereador Vinícius? Ok. Projeto de Lei 25/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, obrigando a fixação e manutenção de cartazes ou placas com informações relativas ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, o DPVAT, na forma específica do município de Vitória. O vereador Marcelão votou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Como voto o vereador Davi. Vereador Nami, a gente teve a oportunidade de apreciar recentemente o projeto de lei do vereador Sergião. Minha preocupação é porque naquela hora, no momento do debate, o projeto do vereador Marcelão, do Sergião, não prosperou porque ele informava um número específico de auxílio do DPVAT. E já... Bom, mas foi sanado o visto, então desta forma voto com o relator. Vereador Vinícius? Com o relator. Projeto de Lei 26/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, proibindo a venda de armas brancas por vendedores ambulantes em vias públicas do município de Vitória, e dando outras providências. O vereador relator Luiz Paulo Amorim relatou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Excelência. Eu voto contrário ao relator. Porque a questão não é permitir a venda. Estamos falando de um trabalho de ambulante em vias públicas, que não é o caminho ideal disciplinar a matéria através de um projeto de lei autônomo, um projeto de lei único. Então, desta forma, por atecnia legislativa, eu voto contrário ao relator. E o que o vereador está considerando como arma branca, ou que é comumente considerada arma branca, é faca, canivete, ou ferramentas, quer dizer, objetos de utilidade também. Então, é duvidoso que ele designa-se arma branca um objeto que possa ser utilizado agressivamente para defesa ou ataque, mas cuja utilização normal é outra. Mas, presidente, geralmente eu não trabalho. queria entrar no mérito. A gente está falando do funcionamento dos ambulantes. Entendi. E tem uma lei específica para tratar dos ambulantes. O ambulante não está autorizado a vender nada, nem arma branca, nem arma de espécie alguma. Com o relator, com o vereador Davi. O vereador Davi que deu um parecer separado, então rejeitado o parecer emitido pelo nobre vereador
Luiz Paulo Amorim. Boa tarde, presidente. Chegando para brilhantar nossos trabalhos, reforçar nossas convicções, Da folha lá. o bravo vereador Marcelão. Vamos lá, projeto de lei. Vereador Marcelão, por favor. Obrigado pela presença, assuma seu posto de combate. Projeto de lei, vamos ao primeiro aqui. Projeto de lei 28/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, obrigando a instalação de semáforos em sinais sonoros, de sinais sonoros, que permitam a facilitação do trânsito aos deficientes visuais nas principais vias do município de Vitória. O vereador Luiz Paulo Amorim deu pela legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Davi? Eu acompanho Vossa Excelência. Contrário, relator, entendendo que a matéria é de iniciativa, bastaria uma indicação, a via mais adequada, em harmonia com o nosso ordenamento jurídico, entendendo que não cabe de projeto de lei acerca do tema. Eu fico um pouco preocupado em confiar absolutamente na tecnologia para que uma pessoa que tenha deficiência possa utilizá-la. Vai que num determinado momento esse sinal ou num disparo e a pessoa atravessa e acontece uma tragédia. Tecnologia, ela não... Nós já temos vários sinais assim aqui em Vitória, né? Alguns que são colocados a pedido da comunidade ou por motivação técnica Mas eu voto com o vereador Davi. Das autoridades de trânsito. Como voto, vereador Marcelão? Eu vou votar contrário ao relator, mas assim, a gente precisa, nessa casa aqui, presidente, em relação às indicações, não sei se foi Vossa Excelência que falou, ou se foi o vereador Davi. É porque a gente faz a indicação, nem é resposta, vereador. A indicação vem. Eu estou com minhas indicações lá esperando fazer um ano que eu vou bater parabéns aqui, vou trazer o bolo. Aqui, igual o nosso presidente fez em relação ao posto policial lá de Jardim Camburi, que eu vou fazer aqui também sobre as questões de indicações e requerimentos, informações desta casa para o Executivo, porque às vezes o vereador faz até o projeto de lei para evitar esse tipo de coisa, para que possa ser mais rápido, porque a ideia do vereador Rogerinho aqui é uma ideia excelente, né? Então, vou votar contrário ao relator, mas quero deixar aqui a minha indignação, a minha fala. Muito obrigado. Perfeitamente, vereador. Projeto de lei 32/2014. É o Davi. É o assessor do Davi. Projeto de lei 32/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiros, novamente. 32/2014. Obrigando a fixação em hospitais e clínicas de cartaz em informações sobre procedimentos a serem adotados em caso de óbito do paciente e dando outras providências. É clínicas privadas? O relator, o vereador Davi Ismael, poderia explicar por que Vossa Excelência deu pela legalidade e constitucionalidade? Porque a gente está falando de algo que observa o princípio da publicidade. Você dá informação às pessoas, entendendo que dar informações às pessoas é algo que está lá na nossa Constituição, que todo poder público, todo ente público precisa observar, entendendo que... O vereador pode propor isso? Quer dizer, morre uma pessoa, o hospital... Não, ele só cria põe um uma cartaz placa para sabendo o que deve fazer. Deu óbito, para onde deve ligar? Para um 56, solicitar o cartaz. Mas a prefeitura não vai fazer nada, tão somente a exposição do cartaz. Como, Excelência, sim. A ação... Eu voto com o relator. As ações virão ações já praticadas pelo município diante dos óbitos que já existem. Então não muda
o procedimento acerca do tema. A única coisa que coloca é a fixação do cartaz, dar publicidade. Ligue para 156 e solicite apoio via CRAS, via o sistema habitual que já existe. Orientação, né? É uma orientação. Certo. Como vota o vereador Vinícius? Vou votar com o relator. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 33/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, também proibindo o fechamento dos campos de futebol amador e das quadras poliesportivas municipais. Vereador Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade. Eu voto contrário ao relator, entendendo que não deve ser através, bastaria um decreto regulamentando algo que já existe, que é o funcionamento dos campos, disciplinando o uso desses campos. A gente precisa começar a entender que o decreto é o caminho pelo qual a gente disciplina o funcionamento dia a dia dos temas. E a lei precisa ser um pouquinho mais genérica. Então, quando a lei começa a entrar, ela começa a perder o seu rumo correto, quando ela começa a adentrar em temas de funcionamento no dia a dia do campo de futebol. Até porque precisa ser uma ação da Secretaria de Esporte junto com as comunidades, entendendo se tem ou que não tem que ser aberto, qual horário de funcionamento. O projeto é inconstitucional, eu voto contra o relator. Então, como eu voto Ele deu parecer. o vereador Marcelão deu pela legalidade, o vereador Davi deu um parecer separado, acompanhado pelo vereador Vinícius. Está aprovado. Então, Como vota Vossa Excelência? acompanho o voto em separado. Projeto de lei 35/2014, de autoria do vereador Rogerinho também, Então, deixa eu tratando do recebimento gratuito e contínuo de medicamentos pelos usuários da rede municipal de saúde, afligidos por hipertensão arterial, bronquite asmática crônica e aguda, e também diabetes. Trata do recebimento gratuito. O vereador Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade. O que é isso, vereador Marcelão? Esses... Diz o que esse projeto? Deixa eu ver. Artigo 1º. Todos os usuários recorrentes da rede municipal de saúde sejam diagnosticados em consulta de unidade como afligidos por hipertensão, bronquite asmática crônica e aguda, diabetes, poderão passar a receber diretamente e gratuitamente em sua residência os medicamentos relativos e receitados, devendo retornar para a nova consulta no prazo definido pela Unidade Municipal de Saúde. O Executivo Municipal poderá realizar convênios mais apropriados com o Governo Federal, especificamente com o Ministério da Saúde, visando que este se responsabilize pelo pagamento das despesas pelo envio do medicamento até a casa. Isso aí é inconstitucional. Na minha opinião, é inconstitucional. Vossa Excelência... Eu acompanho o voto separado do vereador Namchek. Então tá. E como voto vereador Vinícius? Com o vereador Namchek. Aprovado parecer em separado. Projeto de lei 35/2014, também do vereador Rogerinho Pinheiro. Trata do recebimento gratuito. Não, isso aí já foi. Mas o próximo também é dele. 39/2014, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada de Vitória de realizar exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da infância, paralisia cerebral, nos recém-nascidos e dando outras providências. O vereador Marcelão votou pela legalidade e constitucionalidade. Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades A prefeitura obriga que todos os hospitais particulares, públicos, façam exame de paralisia cerebral no bebê que nasce. Né? Não. Dispõe sobre mas o cidadão, nos recém-nascidos. No setor privado, o cidadão pagaria por essa. Eu não sei, não, deve ser gratuitamente, não? Não, mas não fala, botou gratuito? Mas não pode, gente.
Como é que você vai obrigar um prestador de serviço a oferecer um serviço gratuito no setor privado? Está escrito gratuito? Pode? A gente pode exigir que Artigo 1º. Fique um instituído hospital na ofereça um serviço unidade gratuito, hospital privado? pública e privada a realização de exames para diagnóstico precoce. Os exames, hora criada, devem ser realizados no momento do nascimento. A gente tem que entender que essas Exames. legislações acerca de exames é pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela disciplina todo o funcionamento dos planos de saúde, mas também do SUS. Através de pesquisa científica. Mas inclusive. aqui não através fala das quem vai ações. pagar, não, excelência, nem se é de graça. Não fala, não. Mas independente, eu acho que subentende. Porque o exame já acontece, ele quer que custeie. Eu não Ele tô fala apto a aqui que votar tem que nesse colocar a criança de barriga para baixo, caso o bebê não vire a cabeça para respirar, aí fica constatada a lesão cerebral severa. Gente, isso é um projeto extremamente técnico. É um Aí projeto tem o absolutamente reflexo de técnico. Mouro, que consiste em colocar o bebê deitado, suspendendo levemente pela cabeça, Isso é uma Abre os braços do orientação bebê. médica, vereadores. faz uma grande abdução, Isso é uma orientação médica. tem que dar um susto no bebê, Eu, retornando à posição inconstitucional. anterior. absolutamente inconstitucional. E o reflexo de marcha. Tem que colocar o bebê em pé, numa mesa, segurando o bebê pelo tronco. A Câmara tem um médico? Excelência, esse Você assina projeto, isso? quem quer pedir vista ao Eu projeto? vou pedir vista ao projeto. Pois não, vereador, pede vista. Traga um relatório. Marcelão, você está dando cada parecer, Pelo amor de Deus. Aqui, ô Joaquim, Os caras vetam meus projetos, vocês não falam nada. Projeto de lei 40, Vereador barra Nando, 2014. Desculpa, vereador. Assim, eu voto pela inconstitucionalidade do projeto. Então, Então está aprovada a inconstitucionalidade do projeto. Mas tem que escrever, é só o a gente ato. faz um parecer, eu faço um parecer em separado. Pois não, vereador. Posso fazer. Então esse projeto aí ele caiu aqui na comissão. Ok, vereadora? Vereador? Bom, projeto de lei 40/2014, também do vereador Rogerinho. Dispõe sobre a criação de depósito de objetos servíveis e descartados para doação e reutilização e de outras providências. Vereador Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade. Senhor presidente, no exercício da minha atividade parlamentar de fiscalização, eu tive no bar Resistência, na unidade que existe lá na Secretaria de Serviço. Lá a gente já tem um programa que o Papa Móveis, inclusive tem um funcionário público muito dedicado que passa o seu tempo consertando as coisas lá. Tá ruim. E o pessoal chama de seu Pardal. Pardal. Dada a habilidade que ele tem, daquilo que é inservível, colocar para funcionar. Computador, máquina de lavar. Então, assim, a gente já tem o nome de serviço é Papa Móveis. Entendendo a existência de um programa acerca do tema em funcionamento, eu voto contrário. Com o voto do vereador Vinícius. Vereador, bom, aprovado então o parecer do vereador com o meu voto. Projeto de lei, exatamente, vai. Projeto de lei, vai. Eu queria sugerir ao vereador Marcelão que mudasse seu parecer, reconhecendo até os feitos do nosso ex-prefeito João Cosa. Foi um programa Papa Móveis que ele criou em funcionamento, Vereador, eu mantenho meu relato. não reconhecendo os feitos do Não João Cosa, reconhecendo o feito de João Codes. esquecendo aquilo que ele fez pelo nosso Sim. município. Então tá bom. Tem certeza, vereador Marlon? Absoluta. Fala de novo, vereador. Só pra... Bom, não apoiado, caiu o projeto então. Projeto de lei 43/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, dispõe sobre o sistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, de parto
parto e pós-parto imediato. O vereador Luiz Faltou Paulo... só uma... porque o trabalho de parto é a parte anterior. Parto é o momento do nascimento. Seria o pré-parto, o trabalho de parto. Certo. Parto, pós-parto. A gente começa aqui, eu inicio com alguns outros projetos, mas esse em destaque, uma outra linha de atuação em defesa da família, que é a valorização dos seus entes, a importância de estar juntos no momento de dificuldades. Como é que é esse E aqui é um acompanhamento? caso. Não, a pessoa só vai poder estar presente. Quero destacar que o Conselho Nacional de Justiça e a presidenta Dilma, então assim eu sei que o vereador Marcelão vai votar, porque ela já colocou como lei federal a obrigatoriedade da paciente poder escolher quem é o seu acompanhante. Só que na Promatre, aqui em Vitória, a pessoa necessariamente tem que escolher alguém do sexo feminino. É? Isso não é o correto, está em desconformidade, inclusive, com a lei federal. Então, o objetivo é dar ciência para as pessoas, deixar claro que... Deixa eu tentar justificar. Talvez, vereador, a obrigatoriedade de ser feminina é porque numa enfermaria cheia de mulheres ganhando neném, um homem lá dentro, entendeu? Eu acho que vereador fica Nando, chato. a Khadija, Khadija? Radija. Radija. Vossa Excelência teve a oportunidade de acompanhar o parto dela? Do lado de fora eu não quis ficar olhando, não. Mas por opção. É. Eu tive a oportunidade, eu não sei se o vereador Vinícius, que também é pai, teve a oportunidade de estar ao lado da esposa dele no momento do parto. Não, eu não E fiquei. vereador Marcelão também já teve familiares. Quão importante é, naquele momento de angústia da mulher, no momento de dificuldade, você estar ali ao lado dela. Então, que façam, me desculpem o executivo, que façam, se essa é a dificuldade, que façam as adaptações necessárias. Mas que fique assegurado a presença acho que até uma tela, aquela rede, para dar algum tipo de liberdade, mas que garantam. E a grande frase do Ministério Público Federal é que pai não é visita, pai não está ali para visitar. Uhum. E o pai conta como visita na Promatre aqui no nosso município. A pessoa, quando vai visitar, tem direito a uma visita na parte da tarde. E o pai conta. Bom, mas isso aí, Vossa Excelência está avançando no mérito. A pergunta é, como a prefeitura, na sua rede, não tem nenhuma maternidade, existe o convênio aqui com a Promatre, com um convênio apenas, não. Mas queria inclusive destacar que a Promatre passará para a administração. Ainda, né? Sim, mas aqui já está deixando claro que o serviço de saúde da rede própria ou conveniada do município ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante. Bom, deixando claro que já existe lei federal no mesmo sentido. Vereador Marcelão? Eu voto com o vereador Luiz Paulo Amorim, no projeto do vereador Davi Ismael. Parabenizo que fez um projeto parecido com nossa presidenta Dilma, né? Fez um projeto bem parecido com o projeto federal. Então, quero aqui saudar a presidenta Dilma e o vereador Davi Ismael também. Muito obrigado. Presidenta Dilma, obrigado. Então, aprovado o parecer com o voto do vereador Vinícius também, pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Projeto de Lei 44/2014, de autoria do vereador Luiz Emanuel, dispondo sobre o plantio, o cultivo e a exposição de vegetais tóxicos em logradouros e equipamentos públicos, locais de circulação de consumidores e estabelecimentos comerciais. O vereador Vinícius Simões relatou pela legalidade e constitucionalidade, e o vereador Davi. Vereador Vinícius, Luiz foi Emanuel, o relator, pela legalidade. Eu também entendo que cabe o vereador legislar acerca da proibição de algumas espécies. Com o relator. Espécies tóxicas. Aprovado. Projeto de Lei 55/2014, de autoria do vereador Davi, dispondo sobre a instalação de brinquedos adaptados em
propriedades privadas de uso restrito e da outras providências. Vereador Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade. Não, É o que, vereador? eu vou falar o que esse projeto específico difere dos demais. A gente não está falando das praças, parques, como todos os outros que passaram por essa casa. Estamos falando dos condomínios. Da mesma forma que a gente pode exigir dos condomínios a existência, número de vagas de garagem, acessibilidade, corrimão, banheiros adaptados. Também cabe o vereador, e tive lá conversando com a Procuradoria, fiz uma visita exclusiva. Muito Foi muito bem, pouco a Procuradoria Bom da projeto. Prefeitura para tratar de projetos meus, querendo preservar a autonomia dos poderes. Mas esse específico eu tive lá, e tanto é que não se fala das praças, infelizmente. Mas queria aproveitar aquilo que eu já pude compartilhar com o vereador Vinícius, e agradeço o esforço empreendido na causa das pessoas com dificuldade de mobilidade. Teremos no Parque da Ciência brinquedos adaptados. Isso no futuro bem próximo. Estamos já em discussão da licitação. Voto com o relator. Vereador Marcelão, deu pela legalidade. Aprovado o projeto. Projeto de lei 56/2014, de autoria do vereador Anderson Marinho, obrigando os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas a exibirem em local visível informação sobre a proibição de dirigir após o consumo de álcool e da outras providências. Vereador Marcelão deu para a legalidade e constitucionalidade, com o voto do vereador Davi. Bota lá, ó. Bebeu, não dirige e tal. Não, voto com o vereador Anderson Marinho. Põe, ó. Vereador Com o relator. aprovado, parecer. Projeto de lei, vereador Marcelão, relator pela legalidade e constitucionalidade. Vereador também não bebe nada. Projeto de lei 57/2014, de autoria do vereador Zezito, alterando a lei 7.971/2003 e de outras providências. A Amorim, vereador Luiz Paulo Amorim, deu para a legalidade e constitucionalidade. A lei, que lei é essa? Fica alterada a lei 7.971, de julho de 2000, passando a ter a seguinte redação: fica concedido anualmente o benefício andada e defeso aos catadores de caranguejo e pescadores que residam no município de Vitória e exerçam suas atividades na capital, com o objetivo de assegurar renda às famílias enquanto vigorar a proibição para o exercício da profissão em razão da andada e defeso dos crustáceos, defeso do mexilhão e defeso da piracema. O período da... Aí vai falando, parágrafo primeiro sobre o período da andada, 1 ano, uma semana, né? O período de defeso do mexilhão vai de setembro a dezembro. Excelência, é um projeto que está... O relator foi o vereador... Espera aí, vereador. Foi Luiz Paulo Amorim. Como voto? Os vereadores estão em condição de votar? Eu não estou não, presidente. É porque ele implica em gasto. Ele tá fazendo o que é o Bolsa Defeso. Então eu voto com o relator, vereador, voto separado, vereador Namchek, pela inconstitucionalidade do projeto. Não, excelência, eu não vi ainda direitinho, não. Porque o Zezito, geralmente, ele apresenta projeto... eu vou solicitar o envio do mesmo para a Procuradoria, depois para o meu gabinete, ok? Projeto de lei... Cadê? Projeto de lei do vereador Anderson Marinho, dispondo sobre a obrigatoriedade de informar aos consumidores a data de validade dos alimentos colocados em promoção. Vereador Luiz Paulo Amorim deu para a legalidade e constitucionalidade, como voto o vereador Davi. Eu voto com o relator. Vereador Marcelão.
Com o relator. Projeto de lei de autoria do vereador Davi Ismael, obrigando as empresas locadoras de veículos a adaptarem 2% de sua frota para atender a pessoas com deficiência. Com o relator. Vereador Luiz Paulo Amorim, prelegado. Vereador aprovado o parecer. Projeto de lei 64/2014. Com o voto de Vossa Excelência. Acompanhe, vereador. O projeto 64/2014, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre a criação do programa Doação de Sangue Itinerante. O vereador Marcelão relatou pela legalidade. O vereador Nami pediu vistas e emitiu um parecer em separado, opinando pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. E quem vai decidir essa parada é o vereador Davi Ismael. Eu voto com o meu presidente, vereador Nami Schecker, pela inconstitucionalidade, entendendo que o programa hoje feito pela EMOS, executado pelo Dr. Peçanha, muito bem executado, estiveram aqui na última semana, voltarão no mês de... Estiveram no Parque Moscoso no mesmo dia. Então, também. o programa já é desenvolvido e de forma itinerante. Itinerante. Certo? Muito bem, vereador. Aprovado o parecer do voto em separado do vereador Nami Schecker. Projeto de lei 71/2014 do vereador Rogerinho, dispondo sobre a instalação de dispositivo eletrônico de contagem de pessoas presentes em casas noturnas. Vereador Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Como voto, vereador Davi. Eu queria fazer uma reflexão com o vereador Marcelão, autor do parecer. Pois não. Porque toda norma que disciplina incêndio e pânico, segurança, é uma legislação estadual, legislação do Corpo de Bombeiro. Temos inúmeros decretos, inúmeros regulamentos acerca do tema, inclusive com relação ao público presente, a forma de contagem. Então, meu receio é que as inovações jurídicas almejadas, eu não sei se já existe, talvez eu consiga simplificar o meu discurso pedindo vistas, estudando a legislação federal, sabendo se de alguma forma a gente pode completar. Concedido vista ao vereador. Projeto de lei 75/2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, dispondo sobre incentivo às empresas de construção civil quanto à reciclagem de resíduo da construção civil. Marcelão deu pela legalidade e constitucionalidade, como voto vereador Davi. A minha grande dúvida é que incentivo é esse. Se é incentivo fiscal, não cabe através da criação de selo, parceria com empresas, incentivo ao desenvolvimento de projetos. São público, né? Tentando a empresa consciente. Está difícil, Eu queria acompanhar o vereador Marcelão. Ok. Tenho certeza que o parecer foi elaborado após estudo, que a assessoria jurídica do vereador Marcelão é muito competente. Então, voto... Com o voto do vereador Nami Schecker. Vou acompanhar a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Vereador, projeto de lei 80/2014, de autoria do vereador da Prefeitura Municipal, aprovando o Plano Municipal de Cultura, emenda. Aprova o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências. O vereador Marcelão... Eu queria pedir vista desse processo. Esse projeto já foi votado. Por que ele está fazendo o que aqui, Minha Excelência? Não está aqui, não. Esse projeto está até no meu gabinete. De Cultura. Do qual eu sou presidente. Pedir de volta ao processo. Esse processo está no meu gabinete. Da Justiça. Já
está lá na coisa, daquele jeito que a gente combinou, Marcelão. É porque eu vi aqui, ó, tá errado isso aqui. Processo 22, ele, Plano Municipal de Cultura, entrou na pauta erradamente, está lá no meu gabinete. Tá. Certo. Correto. Vai lá. Projeto de Lei 92/2014, de autoria do vereador Sejão, instituindo oficialmente no município de Vitória a inclusão da Libras, Língua Brasileira de Sinais, como disciplina nas escolas municipais e dispondo sobre atendimento a alunos com deficiência auditiva, surdo e mudo, visando a inclusão dos mesmos na instituição escolar. O vereador Davi Ismael deu pela inconstitucionalidade. No voto ao Eu vou me abster. Aprovado, então, o parecer do vereador Davi Ismael. Como vota Vossa Excelência? Vou acompanhar o Davi aí. Está certo, presidente. Você não pode criar disciplina, em hipótese alguma, na escola. Eu queria pedir o vereador Marcelão para a gente, da mesma forma que ele pede sempre o vereador não me cheque para se posicionar, que ele se posicione. A abstenção então eu vou me posicionar. Caminho. Eu vou me posicionar com Vossa Excelência na inconstitucionalidade da matéria. Muito bem, vereador. Para a explicação do vereador não me cheque. Esse vereador que jamais vai ficar em cima de muro. Último projeto do dia. É o projeto 95/2014, de autoria do vereador Zezito, instituindo a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Davi Ismael relatou entusiasticamente pela constitucionalidade da matéria. Eu voto meu vereador Davi Ismael, o vereador autor da matéria Zezito Maio. Não vai perguntar meu voto, não? Como voto Vossa Excelência, presidente. Acompanho o relator. Fazer aqui uma saudação à minha querida Deusa, uma vice-presidente, que o marido dela é presidente do bloco Tobebo do Jardim da Penha. Deusolina, mais conhecida como Deusa. Bom, agradecendo a presença dos senhores vereadores, cumprimos toda a nossa pauta. Estão convocados os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão de Justiça, terça-feira, às 2h30. Muito obrigado.